Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 9 do nosso curso de Física para o Enem Vestibular. Na última terça-feira nós tivemos problema de conexão com a internet, estamos gravando a aula e disponibilizando gratuitamente para você que acompanha nosso canal aqui no YouTube. Na aula de hoje nós vamos discutir dilatação e mudança de fase de forma bastante prática, bastante objetiva. Eu vou agora, neste momento, encolher e ficar do lado de cá da tela. Aqui fica melhor para a gente conseguir discutir todo o conteúdo sem que eu fique na frente da apresentação. Volta e meia eu vou estar desaparecendo porque eu preciso olhar para o outro monitor e escrever na tela e aí, consequentemente, a minha visão vai estar desviando de olhar e de prestar atenção em você. Bom, vamos então, sem muita enrolação, começar a nossa aula, mas antes de começar eu gostaria de fazer um pedido para você que quer ajudar a manter este projeto, inclusive com a minha pretensão de incluir outras disciplinas. Curta a nossa página no Facebook, acesse o site e curte a página no Facebook, se inscreve em nosso canal no YouTube e circule a nossa página no Google+. Participar das nossas redes sociais ajuda a gente a disseminar essa ideia, esse projeto e levar um ensino de física de qualidade para qualquer pessoa. Bom, na aula de hoje nós vamos começar discutindo dilatação e depois nós vamos passar a discutir as mudanças de fase. A dilatação é um conceito muito importante no dia a dia. Você já deve ter observado em situações, por exemplo, em pontes, em que você observa e você vê que a pista não está completamente ligada através do asfalto. Existe entre um vão e outro da ponte um espaço intermediário. Esse espaço aqui é que nós chamamos de junta de dilatação. O mesmo acontece em trilhos de aço, por exemplo, em ferrovias. Você não constrói a ferrovia de tal maneira que é tudo inteiro. Você constrói deixando espaços para que quando o trilho for aquecido, o aquecimento não faça com que o trilho seja distorcido, ele não dobre quando sofrer a dilatação. Já deve ter visto isso também em muitos outros lugares. Além das construções de pontes, o pedreiro, que geralmente não estudou física, na hora de construir a calçada, ele sempre coloca tiras de madeira ou de borracha para evitar que o concreto, quando receber energia do sol, aumentar a sua temperatura, evitar com que ele parta. E aí tem várias outras aplicações. Na indústria, por exemplo, quando você tem um fluido aquecido passando por uma tubulação, esse fluido vai provocar um aumento no diâmetro dessa tubulação. E isso poderia fazer com que a tubulação rompesse. Então você coloca juntas de dilatação, permitindo que, no caso de haver uma expansão ou uma compressão, isso seja compensado pela junta de dilatação. Então, a dilatação é um conteúdo de fundamental importância em nossas aplicações do cotidiano e também na indústria. O que vem a ser a dilatação? O que nós chamamos de dilatação? Vamos imaginar que a gente tem uma barra, que pode ser feita de qualquer elemento metálico, que tem um comprimento inicial que eu vou chamar de L0. Então, é o comprimento inicial da barra L0. Se você fornecer energia térmica à barra, o que vai acontecer é a barra ela é constituída de átomos. Estes átomos estão ligados um ao outro através de ligações moleculares, que a gente pode interpretar como se fosse um átomo ligado a outro átomo através de uma mola. Então, essas ligações moleculares podem aumentar a distância média ou diminuir a distância média. Quando você fornece energia térmica, conforme nós vimos, o fornecimento de energia térmica provoca um aumento no grau de agitação das moléculas. Então, aquela molécula que vai receber energia diretamente vai aumentar o seu grau de agitação. Este aumento é transferido à molécula vizinha e assim sucessivamente. Ao aumentar este grau de agitação, aumenta a distância média entre as moléculas. Então, se você tiver milhões de moléculas, de maneira que quando cada uma começar a agitar, aumente a distância média entre cada duas moléculas sucessivas, você terá, depois de um certo tempo, um aumento no comprimento total da barra. De tal maneira que o comprimento inicial, mais este pedaço que dilatou,
vai ser igual ao comprimento final da barra. O que nós chamamos de dilatação da barra, vai ser este comprimento a mais. Este ΔL que aumentou é o que nós chamamos de dilatação. Rigorosamente, a dilatação sempre é uma dilatação volumétrica. Quer dizer que a dilatação volumétrica ela sempre ocorre nas 3 dimensões. Se você observar aqui, a dilatação ela vai ocorrer de tal maneira que vai ocorrer nesta direção, tá? E nesta direção. Ou seja, é uma dilatação que ocorre em 3 dimensões, no comprimento, na largura e na altura. Só que em muitos problemas não interessa para a gente, por exemplo, observar a dilatação volumétrica ou a dilatação superficial. E a gente vai fazer algumas simplificações. Então, na hora de observar um problema de dilatação, você tem que lembrar que dilatação ocorre uma variação nas dimensões, ou seja, ocorre uma variação no tamanho. E aí, dependendo de que tamanho seja o de seu interesse, pode ser que você se interesse por uma variação em uma dimensão, ou seja, apenas em uma linha. Neste caso, nós dizemos que a dilatação é linear e a variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT, onde alfa é o coeficiente de dilatação linear. Quando a gente tem uma variação nas 2 dimensões, por exemplo, você pode imaginar uma chapa metálica, nós temos uma variação em 2 dimensões. Então, a chapa seria algo assim. Não tão tortinho quanto eu fiz aqui, mas algo deste tipo. E aí você observa que a dilatação vai ocorrer em 2 dimensões. Então, vai variar no comprimento e vai variar na altura. Então, esta é uma dilatação que é superficial, porque isso aqui vai corresponder a uma certa área. Então, para calcular esta dilatação superficial, ΔA, que é a dilatação da área, vai ser igual à área inicial vezes beta vezes ΔT, onde beta é 2 vezes alfa. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Existem também os casos da variação que interessa para a gente ser em 3 dimensões, ou seja, quando você tem algo parecido com um cubo. Então, um cubo é algo que vai dilatar no comprimento, vai dilatar na largura e vai dilatar na altura. Ou seja, nós teremos uma dilatação em 3 dimensões. Quando a dilatação que interessa para a gente é uma dilatação em 3 dimensões, é uma dilatação volumétrica e, consequentemente, esta variação do volume vai ser igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Destacando, beta, como são 2 dimensões, é 2 vezes alfa, que é uma dimensão, e gama, que são 3 dimensões, é igual a 3 vezes alfa. Na maior parte dos problemas, o que você precisa saber é identificar qual é o tipo de dilatação para utilizar a expressão corretamente. Observe que você não precisa ficar se preocupando com as fórmulas, elas são semelhantes. Você apenas troca o L pelo A ou pelo V e troca o coeficiente de dilatação que está relacionado com as dimensões envolvidas no problema. Aqui nesta tabela aparece o coeficiente de dilatação linear para alguns materiais. E aqui eu vou destacar 2 materiais que são importantes. Primeiro, o vidro Pirex e o vidro comum. Tá? O vidro Pirex, na verdade o Pirex é uma marca comercial. O vidro Pirex é aquele vidro que você coloca no forno e ele não quebra. Enquanto que o vidro comum, se você coloca no forno, normalmente ele vai quebrar. Por que que isso acontece? Observe que o vidro Pirex tem um coeficiente de dilatação que é, vamos colocar assim, aproximadamente 3 vezes menor do que o vidro comum. Isso quer dizer que quando você coloca algo quente no vidro Pirex, ele vai dilatar 3 vezes menos. Então, ao aquecer algo que está no vidro Pirex, aquela parte que vai receber a energia térmica primeiro, vai receber calor primeiro, vamos imaginar que você vai botar um café quente nesta xícara. A parte de dentro vai receber calor primeiro. Ela vai dilatar e vai propagar este calor até a parte de fora, que também vai dilatar.
Só que como o coeficiente de dilatação é pequeno, então ele vai dilatar pouco. E esse dilatar pouco fará com que exista uma menor probabilidade de quebrar. Enquanto que o vidro comum tem um coeficiente de dilatação igual a 8. Então, quando você aquece uma parte do vidro, seja a parte interna ou a parte externa, essa parte que foi aquecida primeiro vai tender a dilatar primeiro. E dilatando cerca de 3 vezes mais que o vidro Pirex, aumenta a probabilidade do vidro quebrar. Tem outro comentário aqui que é importante, que é o coeficiente de dilatação do dente e da amálgama. Então, se você é daquelas pessoas que não escova os dentes direito, pode ser que tenha essa boca prateada aí cheio de amálgama devido às obturações. Observe que o dente e a amálgama têm coeficiente de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tem o mesmo coeficiente de dilatação. E assim deve ser. Porque se não fosse assim, quando você comesse um alimento, por exemplo, que está aquecido, aquele que tiver o maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais. E dilatando mais, ou vai estragar seu dente, ou vai acontecer da sua obturação soltar. Então, se o coeficiente de dilatação do dente for maior do que a amálgama, o dente vai dilatar mais, a obturação vai sair. Se a amálgama dilatar mais do que o seu dente, provavelmente vai quebrar o seu dente. Então, na hora de utilizar o material para fazer a obturação, deve-se ter o cuidado de que eles tenham o mesmo coeficiente de dilatação. Então, esses dois comentários são bastante importantes. Agora aqui eu apresento para vocês uma tabela com o coeficiente de dilatação dos líquidos. No caso dos líquidos, a variação sempre será em 3 dimensões. E por esta razão, eu só dou o coeficiente de dilatação volumétrico. Por quê? Porque não interessa a dilatação linear em um líquido. O líquido tem volume. E aqui nós temos a água com baixo coeficiente de dilatação. Temos o álcool dilatando aí quase que 11 vezes mais do que a água. Aqui vale destacar uma coisa que observe que na dilatação dos sólidos, nós temos uma ordem de grandeza de 10 elevado a menos 6, enquanto que na dilatação dos líquidos nós temos uma ordem de grandeza de 10 elevado a menos 4. Então, observe que os líquidos estão dilatando com esta ordem de grandeza, 10 a menos 4, enquanto que, deixa eu até destacar isso aqui, líquidos têm uma ordem de grandeza de dilatação, ordem de grandeza, igual a 10 elevado a menos 4, enquanto que os sólidos têm uma ordem de grandeza da dilatação que é de 10 elevado a menos 6, ou seja, os líquidos dilatam cerca de 100 vezes mais do que os sólidos. Então, a dilatação dos líquidos é muito mais perceptível do que a dilatação dos sólidos. E aí, quando você vai aquecer um líquido, sempre você vai aquecer este líquido dentro de um recipiente. Então, imagine que você tem um tubo de laboratório, um tubo de ensaio, você vai colocar um líquido dentro e vai aquecê-lo. Ora, você não consegue, no olhômetro, a olho nu, perceber a dilatação do vidro, mas ele vai dilatar. Quando você aquece, você percebe, dá para visualizar uma dilatação do líquido, dependendo de como você tenha montado esse dispositivo experimental. Ver um líquido dilatando é muito mais fácil do que ver um sólido dilatando, embora, dependendo de como a gente monte isso, também dê para ver. Fato é que um líquido dilata 100 vezes mais do que o sólido. Quando você observa a dilatação de um líquido, geralmente o que você está observando é o que nós chamamos de dilatação aparente. Por que dilatação aparente? Porque isso que você está vendo aqui não significa a dilatação real do líquido. Esta parte aqui é apenas a dilatação aparente. Por que você não está vendo toda a dilatação? Porque o seu recipiente também aumentou de tamanho. E vamos supor que o recipiente tenha aumentado isso aqui de tamanho.
Isso aqui deve ser levado em consideração para calcular a dilatação real do líquido. E é por esta razão que nós vamos dizer que a dilatação real de um líquido vai ser igual à dilatação aparente, que é aquela que você observa muito diretamente, somado com a dilatação do frasco. Toda vez que você for trabalhar em problemas que envolvem dilatação dos líquidos, tenha cuidado para também lembrar que o frasco está dilatando. Bom, vamos agora falar sobre o comportamento irregular da água ao sofrer dilatação. A água tem um comportamento muito especial, um comportamento que, inclusive, permite a existência da vida marinha em lugares muito frios. Tá? Se você fizer um experimento, esse experimento dá para você fazer em casa. Eu vou depois trazer aqui uma sessão de aulas ao vivo, no qual eu vou apresentar alguns experimentos que você pode fazer na sua casa, na cozinha de sua casa, para demonstrar alguns fenômenos. Esse aqui é um experimento que dá para você fazer em casa, embora requer um pouco de tempo para você observar que entre 0 grau Celsius e 4 graus Celsius, a água, ao invés de aumentar o seu volume, ela diminui o seu volume. Então, entre 0 e 4, ao invés de ocorrer uma dilatação, ocorre uma contração. Ocorre uma contração até 4, e se você continuar aumentando a temperatura maior do que 4 graus, aí sim a água começa a dilatar, ou seja, começa a aumentar o seu volume. Se a gente fizer uma construção do gráfico disso, significa então que entre 0 e 4 nós temos uma diminuição do volume, de 4 em diante é que volta a acontecer um aumento do volume. E aqui vale um destaque importante, que é lembrar do conceito de densidade. Nós aprendemos em hidrostática que densidade representa a concentração de matéria e é igual a massa dividido pelo volume. Então, se ocorre uma diminuição no volume, ocorre um aumento na densidade. Isso quer dizer que neste ponto daqui, tá, em 4 graus, a água tem densidade máxima. Então, a densidade da água é máxima quando a temperatura é de 4 graus na escala Celsius. Tá, professor? E no cotidiano, onde é que isso é importante? Onde é que isso é importante na prova do Enem? Onde isso é importante nas questões conceituais de vestibular? Olha, este comportamento irregular da água permite a existência de vida marinha mesmo em lugares muito, muito frios. Vamos imaginar que você está num lugar e que a temperatura ambiente começa então a diminuir. Então, se a temperatura ambiente começa a diminuir, significa então que a água que está em contato com o ambiente começa a diminuir o seu volume. Então, observe que, ocorrendo uma diminuição da temperatura, ocorre uma diminuição do volume. Diminuindo o volume, ocorre um aumento da densidade. Então, a água que vai esfriando aqui na parte de cima, ela vai ficando mais densa. Ficando mais densa, é como se ela ficasse mais pesada. Então, essa água tende a descer. A água que está na parte de baixo, estando menos densa, tende a subir. Então, ocorrem as correntes de convecção, fazendo uma troca de moléculas de água da parte de baixo para a parte de cima. Só que quando a água atinge a temperatura de 4 graus na escala Celsius, ela atinge a sua densidade máxima. Não tem densidade maior do que essa. Então, a água a 4 graus começa a se acumular no fundo do lago. Então, no fundo do lago, sempre a água vai estar na fase líquida a 4 graus na escala Celsius, que é o valor de temperatura que tem densidade máxima. Se isso acontecer com toda a água que está na superfície do lago, que está no lago, a parte que fica na superfície cessa as correntes de convecção, então não vai ter jeito. Pelo fato de estar em contato com o ambiente, a superfície vai começar a congelar, vai conseguir reduzir até zero e, retirando o calor, vai começar a congelar. Então, vai se criar uma camada de gelo na parte de cima. E aí, por condução, esta camada de gelo vai se ampliando.
Se a temperatura externa tender a diminuir muito, essa camada de gelo pode ir engrossando cada vez mais. E aí, como o gelo também funciona como sendo um isolante térmico, o gelo que é formado aqui começa a dificultar que o ambiente roube energia térmica da água. O gelo formado na parte superior começa a dificultar que o lago todo passe a se congelar. E aí, mesmo em regiões que são muito frias, a gente tem uma camada de gelo na parte de cima e água no interior. Mas se você mora na Bahia, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente não vê superfície de lago congelando. O máximo que a gente vê são lagos vazios, porque durante a seca do Nordeste não sobra nada. Mas, se você tem uma geladeira em casa, você já deve ter observado que sempre que você coloca um recipiente com água na geladeira, a tendência é que na parte superior congele e nas laterais. Nas laterais congela porque as laterais estão em contato com o ambiente, ou com o ambiente do congelador. Então, nas laterais começa a congelar e na parte de cima, enquanto o meio continua líquido. Certamente, algum dia na vida, você já furou o gelo com o dedo, mostrando assim que na parte interior continua a água no estado líquido, e a explicação é justamente este comportamento irregular que a água tem. Eu espero que depois disso, toda vez que você for pegar gelo no congelador, que estiver nessa situação, você vai lembrar desta aula. E a explicação de que por que isso acontece, esse comportamento irregular, tem a ver com a forma como as ligações moleculares da água acontecem, que são através de pontes de hidrogênio, e esta forma de ligação é que dá à água esta propriedade especial. Então, para explicar melhor o porquê que isso acontece, aqui eu estou dizendo apenas que acontece, é preciso ir fundo na química. E a química consegue, então, mostrar por que a água tem este comportamento irregular. Bom, agora nós precisamos fazer o quê? Precisamos praticar. Depois de entender o que vem a ser dilatação, depois da gente saber quais são as fórmulas de dilatação, tem muitos problemas de aplicação. E é fazendo cada problema de aplicação que vai levar você a entender como fazer. Eu vou aqui pegar um problema de aplicação que caiu no vestibular no vestibular da UERJ. Deixa eu abrir aqui agora, mudar o modo, chamar o quadro virtual. E chamando o quadro virtual, nós vamos abrir aqui o exercício no quadro e vamos então resolver este exercício na íntegra, tá? Então, o quadro virtual está ativado. Nesse momento, eu chamo minha canetinha e juntamente nós vamos aqui discutir e resolver esta questão que caiu no vestibular da UERJ. Bom, todo problema de física, comece lendo o problema atentamente e destacando todos os dados que são relevantes. Então, a questão diz: a figura a seguir representa um retângulo formado por 4 hastes fixas. Considere as seguintes informações sobre este retângulo. Sua área é de 75 centímetros quadrados a temperatura de 20 graus Celsius. Então, na temperatura inicial, esta área aqui é de 75 centímetros quadrados. Vamos anotar aqui, caso isso sirva para alguma coisa. A razão entre os comprimentos L0A e L0B é igual a 3, ou seja, L0A dividido por L0B é igual a 3. Daqui nós concluímos que L0A tem que ser igual a 3 vezes L0B. O problema continua. As hastes de comprimento L0B são constituídas de um mesmo material. E as hastes de comprimento L0B, está errado isso aqui, deve ser um L0A e outro L0B, então nós temos um erro aqui na questão que eu printei do vestibular. Então, isso aqui certamente deve ser L0A é constituído de um material e L0B é constituído de outro material. A relação entre os coeficientes de dilatação desses dos materiais equivale a 9. Ora, que relação é essa? Isso aqui não está explícito para a gente ainda. Vamos continuar lendo.
Admitindo que o retângulo se transforma em um quadrado, a temperatura de 320 graus na escala Celsius, calcula em graus Celsius a menos 1 o valor do coeficiente de dilatação linear do material que constitui as hastes menores. Ora, ele disse que vai se transformar em um quadrado. Se vai se transformar em um quadrado, aquelas hastes que são menores devem ter um maior coeficiente de dilatação. Por quê? Porque L0A já é grande. Então, L0B vai ter que dilatar mais para que, no final das contas, o comprimento final seja o mesmo. Então, a condição necessária, tá? Vamos escrever aqui, a condição necessária para se transformar em quadrado, vamos abreviar aqui na escrita, para quadrado, é que o comprimento final da barra A deve ser igual ao comprimento final da barra B. Então, isso aqui é obrigatório. Então, L0B vai ter que ter um maior coeficiente de dilatação, ou seja, αB vai ter que ser igual a 9 vezes αA. Essa informação que ele deu aqui, a relação entre os coeficientes de dilatação desses dois materiais equivale a 9. Que relação é essa? Estamos entendendo que significa que αB deve ser 9 vezes αA. Ele deve ser maior. Então, a gente conclui, se a gente precisar, que αA vai ser igual a αB dividido por 9. Bom, lemos a questão atentamente, interpretamos fisicamente e destacamos os dados. Sabemos que a condição necessária para um quadrado é que LA seja igual a LB. E nós aprendemos aqui na aula que a dilatação que um material sofre, ela deve ser igual, ΔL, né? Vai ser igual ao comprimento inicial multiplicado por alfa multiplicado por ΔT. Mas isso aqui é a dilatação. A dilatação ainda não é o comprimento final. O comprimento final é o L. E o comprimento final, ele tem que ser igual ao comprimento inicial somado com a dilatação, que nós vimos aqui também. Então, existe uma outra expressão mais simplificada para calcular a dilatação, que é L0 mais ΔL, que é L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, L vai ser igual a... Observe que L0 é um fator comum, aparece nesse termo e nesse termo, então eu posso colocar L0 em evidência. E dentro do parêntese fica 1 mais alfa vezes ΔT. Essa expressão daqui, que eu não escrevi na aula, é também uma expressão importante que a gente utiliza em muitos problemas de dilatação. Por esta razão, você deve anotar essa expressão que você sempre vai utilizar em problemas que pedem o comprimento final. Ora, aplicando isso em nosso problema, nós teremos que LA, quem vai ser LA? Vai ser o comprimento inicial de A, que multiplica, vai ser o comprimento inicial de A, que multiplica 1 mais alfa de A vezes a variação de temperatura de A, que vai ser a mesma variação de temperatura de B. Isso aqui vai ter que ser igual a L0B, que multiplica 1 mais αB vezes a variação de temperatura de B, que é igual à variação de temperatura de A. Observe, então, que nós temos uma relação entre L0A e L0B. E temos uma relação entre αA e αB. A relação que nós temos é que L0A é 3 vezes L0B. E que αA é αB dividido por 9. Como nós queremos saber o valor do coeficiente de dilatação daquele que tem haste menor, nós queremos saber quem é αB. Por essa razão, vamos substituir αA para encontrar αB. Então, substituindo estas informações, nós teremos então o seguinte: L0A vai ser igual a 3 vezes L0B. 1 mais αA. αA
é igual a αb dividido por 9. Isso aqui eu multiplico pela variação de temperatura. A variação de temperatura vai ser a temperatura inicial, 20, temperatura inicial 20, temperatura final 320. Então, ΔT vai ser temperatura final menos inicial, ou seja, 300. ΔT vai ser igual a 300, que vai ser igual a L0b, que multiplica 1 mais αb vezes ΔT, que também é igual a 300. Observe, então, que L0b aparece nos dois lados, portanto, aparece nos dois membros, eu posso simplificar. Então, eu posso dividir por L0b aqui e dividir por L0b aqui. Então, aplicando aqui a propriedade distributiva, nós temos, então, que 3 vezes 1 vai dar igual a 3, somado com 3 vezes 300 dá 900, dividido por 9 vai dar 100. Então, 100 αb vai ser igual a 1 mais 300, que multiplica αb. Então, subtraindo este lado por menos 1, vai ficar 3 menos 1 vai ser igual a 2, igual 1 menos 1 vai dar igual a 0. Então, subtrair 1 em ambos os lados, que é equivalente a vocês dizerem que passa 1 para o lado de cá. Eu, particularmente, não gosto de pensar assim. E passar o 100 para o lado de lá, como vocês gostam de fazer. Então, 300 menos 100 αb vai ser igual a 200 αb. Logo, nós concluímos que αb vai ser igual a 1 sobre 100, que vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 graus Celsius elevado a menos 1. Ou seja, nós encontramos aqui o coeficiente de dilatação deste material, que é o valor pedido na questão. Porém, é difícil, eu não consegui localizar em nenhuma tabela um material que tenha um coeficiente de dilatação tão alto. Tá? Esse coeficiente de dilatação é muito alto. Nós vimos aqui que a ordem de grandeza dos coeficientes de dilatação é na faixa de 10 elevado a menos 4. Aqui nós temos algo na ordem de grandeza de 10 elevado a menos 2. Isto não corresponde a nenhum material conhecido na natureza. Porém, o problema fez uma questão hipotética e nós fizemos a conta e encontramos o valor que ele estava buscando. E com isso, nós chegamos ao final da resolução desta questão. As questões de dilatação costumam ser questões que não têm lá um grande grau de dificuldade para vocês fazerem. São questões que dá para fazer sem vocês se estressarem tanto. O máximo é ter cuidado na hora de fazer as contas. Não são questões que requerem lá aquele grau de interpretação tão grande assim, exceto em questões de vestibulares do tipo ITA ou IME, que mistura conceitos com outros conceitos e aí, consequentemente, fica um pouquinho mais elaborado. Bom, gente, com isso nós fechamos a parte de dilatação térmica e vamos passar para a parte de mudanças de fase. Porém, eu queria dizer para vocês que nós temos uma lista de exercício. Esta lista de exercício contendo, deixe-me ver, deve ter algo em torno de 40 questões de cada parte do conteúdo. Aproximadamente 40 questões, então devemos ter aí quase 80 questões de dilatação, mas quase 80 questões de mudanças de fase. Já estão disponíveis em nosso ambiente virtual de aprendizagem para as pessoas que fazem parte do projeto, que colaboram com o projeto. E aí nós temos aqui, eu vou abrir aqui a lista para mostrar para vocês. Nós temos aqui a lista de dilatação, está aqui, com questões que caíram nos últimos 3 anos dos principais vestibulares do Brasil. Então está aqui a lista toda, completa aqui, ó. Questões de nível baixo, de nível alto, para você que vai fazer qualquer tipo de vestibular. Depois das, deixa eu ver aqui, 28 questões de dilatação, nós temos aí mais questões envolvendo mudanças de fase para você treinar bastante. Física requer bastante treinamento. Se vocês não treinam, não tem como desenvolver. No final da lista, além do gabarito, nós disponibilizamos também o gabarito comentado. Então, nós temos muitas das questões já estão previamente respondidas.
mas você só deve olhar para a resolução depois de tentar fazer. Se ainda assim você não conseguir entender, nós temos o nosso fórum de discussões, onde você posta a sua dúvida e nós tiramos a sua dúvida. Nossa missão é não deixar dúvida sobre dúvida que não seja derrubada. Bom, beleza. Vamos então dar prosseguimento. Vamos sumir com a lista daqui. E aí quem quiser participar do curso, acessa o nosso site, fisicainterativa.com, e vê lá que tem todas as informações necessárias para você fazer a sua inscrição. Caso você tenha alguma dúvida, manda um e-mail para mim, eu mesmo vou responder o e-mail para você, me dá uma ligadinha, eu explico como é que funciona e nós vamos juntos até o Enem, não deixando sobrar dúvida sobre dúvida, para você detonar no Enem, garantir sua vaga na universidade, para você detonar no vestibular. Então, beleza, vamos para frente, porque ainda temos mais conteúdo. Voltando aqui o link do nosso link nas redes sociais, fisicainterativa.com ao vivo, toda